Muito boa tarde, vamos começar a resolver mais uma questão de geometria analítica, questão número 6. A questão diz o seguinte: determinar um ponto P do eixo X equidistante dos pontos A, cujas componentes são menos 3 e 4, e B, cujas componentes são menos 2 e 9. Temos que prestar atenção em alguns detalhes que o problema nos diz. O primeiro é o seguinte, que o ponto P é equidistante de A e de B. Logo, a distância entre o A e o P será igual à distância entre o B e o P. Olhando genericamente, eu tenho aqui o ponto A, eu tenho aqui o ponto P. Essa distância, essa medida do ponto A até o ponto P, será exatamente igual à medida, a distância do ponto B até o ponto P. Outra informação que o problema nos dá é que esse ponto P, ele pertence ao eixo X. Então, olha só, se o ponto P pertence ao eixo X, logo, as coordenadas de P são, P igual a X e 0. O X do ponto P é um número que a gente não sabe quem é, mas o Y, com certeza, é 0. Como assim, professor? X e 0? Olha essa observação. Qualquer ponto pertencente ao eixo X, que é o eixo das abscissas, possui a componente Y nula, ou seja, igual a 0. Olha o exemplo. Eu tenho aqui um plano cartesiano, eixos X e Y. Eu tenho como ponto A um ponto do eixo X. As coordenadas desse ponto A são o quê? O X do ponto A é menos 2 e o Y desse ponto A é quem? É 0. O X desse ponto B é 2 e o Y desse ponto B é 0. O X desse ponto C é 4 e o Y desse ponto C é 0. Se eu tivesse também um ponto no eixo Y, o X desse ponto seria 0. Eu só teria valor no Y. Solução do problema. Como a distância do ponto A até o ponto P é exatamente igual à distância do ponto B até o ponto P, nós temos, aplicando aqui as fórmulas de distância entre dois pontos, nós temos raiz quadrada. Essa fórmula é a distância do ponto A até o ponto P. Nós temos x de P menos x de A ao quadrado mais y de P menos y de A ao quadrado, que é igual raiz quadrada de x de P menos x de B ao quadrado mais y de P menos y de B ao quadrado. Com os pontos A, coordenadas menos 3 e 4, menos 3 é o x do A, 4 é o y do A. Ponto B, coordenadas menos 2 e 9, o menos 2 é o x do B e o 9 o y do B. E o ponto P tem coordenadas, x do P é x, y do P é 0. Nós vamos pegar esses valores e jogar na fórmula. Então, olha lá, x do ponto P é x, menos x do ponto A, menos 3, mais y do ponto P menos y do ponto A ao quadrado. Vai ser igual, x do ponto P menos x do ponto B, elevado ao quadrado, mais y do ponto P menos y do ponto B, elevado ao quadrado. Como eu tenho raiz nos dois lados da equação, eu posso elevar os dois membros ao quadrado e, consequentemente, cancelar essas duas raízes, certo? Veja bem, aqui e aqui eu tenho dois produtos notáveis. Vamos lembrar da fórmula. A fórmula é, se eu tenho, por exemplo, A mais B elevado ao quadrado. Isso aqui eu resolvo como? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Eu vou fazer isso com o x mais 3
e com o x mais 2. Então vamos lá, ó. X mais 3 elevado ao quadrado. Ó. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Resolvendo esse produto notável, nós encontramos que x mais 3 elevado ao quadrado vai dar quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Mais 16, esse 16 era menos 4 elevado ao quadrado, que é igual. Agora vamos encontrar x mais 2 ao quadrado. Então nós vamos ter x ao quadrado, né, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá 4x, mais o quadrado do segundo, que é 4, mais 81, que era menos 9 elevado ao quadrado. Como eu tenho x ao quadrado nos dois membros da equação, se eu for passar de um membro para outro, ele vai se tornar negativo. Então eu posso cancelar. Então, para não ter esse trabalho, eu cancelo logo aqui, ó. Cancelei esse x ao quadrado com esse x ao quadrado. Organizei todos os elementos x em um membro da equação e os outros elementos que não têm x no outro membro da equação. Então ficou assim, 6x menos 4x, 2x. 81 mais 4, 85. Menos 9 menos 16, menos 25. Logo, 2x é igual a 60. Bom, se 2x é igual a 60, x é igual a 60 dividido por 2. 60 dividido por 2, 30. Então, o valor do x é 30. Logo, as coordenadas do meu ponto P serão 30 e 0. 30 como x, 0 como y. Vamos ler a questão 7. Ela diz o seguinte, o ponto P, aqui estão as coordenadas do P, ó, o x do P é a menos 12 e o y do P 4a menos 6. Então, ó, o nosso ponto P pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Determine A e as coordenadas de P. Então, olha só, nós temos que determinar o ponto A para que ele disse que esse ponto P pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que é uma bissetriz. Olha comigo. A bissetriz de um ângulo divide esse ângulo em dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos iguais. Certo? Então vamos para o plano cartesiano. No plano cartesiano, aqui está representada a bissetriz dos quadrantes ímpares. Olha só, a bissetriz dos quadrantes ímpares, que são o primeiro e o terceiro quadrante, essa bissetriz, que é uma só, ela divide, ó, o ângulo de 90, que é aqui, ó, exatamente em dois ângulos de 45 graus. Essa é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Ó. Ela divide em dois ângulos de 45 graus. Vamos observar a próxima figura. Eu só vou representar aqui, ó, o primeiro quadrante. Repara que cada ponto que pertence à bissetriz, ele tem o valor de x igual ao valor de y. Ó, nesse ponto, x é 1 e o y desse ponto é 1. Vamos chamar esse ponto de ponto A. Agora aqui, ó, esse ponto, vamos chamar de ponto B. Ele tem o x como 3 e o y como 3. Esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto C, ele tem como x o 4 e como y o 4. Logo, todo ponto pertencente à bissetriz dos quadrantes ímpares possui os valores de x e y iguais. Ou seja, nesse meu caso aqui, ó, o nosso ponto P, que tem as coordenadas x de P e y de P, nesse ponto P, né, se ele pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, então o x do P vai ser igual ao y do P. Ele vai ter o x igual ao y. Praticamente resolvemos o nosso problema. Agora a gente só tem que organizar da seguinte forma.
Se o x do P é igual ao y do P, ou seja, as coordenadas são iguais do x e do y, eu tenho como x a menos 12 e como y, lá do meu ponto P, ó, 4a menos 6. Resolvendo essa equação, se eu estou somando 4 no primeiro membro, eu tiro, né, 4a, e eu mantenho o a. Se eu estou subtraindo 12 lá no segundo membro, eu somo 12. Então eu tenho menos 4a mais a, menos 3a. 12 menos 6, 6. Se eu estou multiplicando por 3 no primeiro membro, no segundo membro eu divido por menos 3. Logo, a igual a 6 dividido por menos 3. Atenção com os sinais. Eu tenho a igual a menos 2. Então o valor de a, para que o ponto P pertença à bissetriz dos quadrantes ímpares, o ponto A vale menos 2. Agora vamos ver as coordenadas do P. Ó. Então, P vai ser igual a, ó, o A passou a ser menos 2. Logo, menos 2 menos 12, menos 14. E aqui eu também tinha A, lembra? Ó, 4A menos 6. 4 vezes menos 2 dá menos 8, menos 6, menos 14. Chegamos à conclusão que o x do ponto P é exatamente igual ao y do ponto P, comprovando a informação do problema. Valeu!